Hoje eu vim falar sobre o Razer Black Widow V2 Chroma, especificadamente a versão reduzida, né, a Tournament Edition. E esse é um teclado que ele já é conhecido, as pessoas já conhecem ele, né, é um teclado clássico da Razer. Ele já tem alguns anos de lançamento, então hoje eu vou falar sobre a minha experiência que eu tive usando em torno de 2 anos ele, os pontos positivos, os negativos e se eu recomendo ou não ele. Passando rapidinho aqui pela experiência de unboxing dele, é uma caixa que é muito bonita, já conhecida, né, pela a Razer faz caixas bem bonitas, a experiência de unboxing é muito boa, e aqui não fica de fora, né, é uma caixa muito bonita, toda preta, tem todo o cartonado aqui da Razer, né, de certificado e tudo, e aqui vem o teclado, o cabo que eu já vou falar mais pra frente sobre, e também o apoio de braço que eu também tenho coisa pra falar sobre. Quem quiser ver mais de perto, é tudo isso que vem de cartonado, certificado que vem todo o produto da Razer, vem os adesivinhos Chroma também, e um manual de instrução relativamente grande que não precisa muito ler, né? Como vocês já puderam ver na caixa, ele é uma versão com switch orange, que ele é tactile and silent, que no caso é um switch que não é nem tão barulhento, mas também não é tão, como pode dizer, silencioso. E como por ser tactile, você consegue sentir ainda as teclas, né, o acionamento delas. Passando agora para o teclado em si, eu tirei aqui o cabo dele. Ele é um teclado que um dos pontos positivos dele é a construção. Apesar dele ser todo de plástico, ele é um teclado pesado e bem rígido. Por mais que você escute alguns barulhos de plástico, ele não parece ter nenhuma fragilidade. Aqui atrás ele tem um adesivo falando dos detalhes dele. Ele tem um pezinho que tem um nível de ajuste, mas eu não notei que tem um problema muito grande, até porque ele já tem uma inclinação muito boa naturalmente. E aqui é bem simples, as teclas ele tem aquele design que tem uma borda, que na minha opinião eu acho que é muito bonito, mas já fica aqui minha ressalva em relação à limpeza desse teclado, que por conta dele ter essa borda aqui de plástico que traz um aspecto bonito, fica muito ruim de limpar ele, porque em teclados normais que não tem essa borda, você consegue só empurrar a sujeira para fora, passando um pincel ou uma escova. Nesse caso, se você tentar empurrar, ele vai pro canto, a sujeira, e fica pior ainda de limpar. E o fundo desse teclado, ele é branco, o que ressalta um dos pontos positivos dele, o RGB. A Razer já é muito conhecida pelo RGB ser lindo, e aqui não é uma exceção. Então esse fundo branco ele ainda ressalta mais ainda as cores. O problema é que fundo branco, essa borda, a sujeira ela aparece muito e é muito difícil de limpar. Mesmo limpando certinho, você ainda vai deixar algumas marcas no fundo dele, mas isso não aparece tanto quando está com as teclas, mas ainda é um ponto a se citar. Aqui tem a logo da Razer. Um dos pontos que por mais que eu entendo a escolha de design de aqui ser brilhante para acompanhar a logo da Razer, não faz muito sentido colocar um black piano onde o cabo encaixa, por motivos de... ele arranha muito fácil aquela parte. Eu tirei o cabo pouquíssimas vezes e ele já tá bem arranhado. Acho que chegando mais próximo dá pra ver mais o que eu tô falando, esses arranhões aí bem na porta dele, que já dá pra ver que é mini USB. E esse é o próximo ponto que eu vou citar. E falando em mini USB, é justamente esse ponto que eu queria falar sobre. Ele vem com esse cabo que tem uma qualidade muito boa, tem o detalhe verde, Razer escrito tudo. Só que justamente essa entrada, pelo teclado ter alguns anos de lançamento já, essa entrada ela já é bem velha. E outro detalhe bem importante é que por conta do design do teclado ser meio que uma rampinha aqui, né, ser inclinado, não é qualquer cabo mini USB que vai funcionar, ele tem que ter essa inclinação aqui. Ou isso aqui tem que ser bem grande, essa porta aqui, a entrada no caso. Por conta que na hora que você conecta, por ele ter esse design, o cabo ele fica muito para fora e às vezes sai. A não ser que você use o cabo original dele. Esse cabo aqui não tem nenhum problema de ficar saindo. Mas justamente é um detalhe a se atentar. É um cabo antigo, um padrão de cabo antigo, USB 2.0. Mas não afetou em nada no meu uso, por exemplo. É um cabo paracorde, só que é rígido por ser teclado. Não precisa ser um cabo muito flexível. Outro ponto que vem com ele que é interessante é esse apoio de braço que é magnético. Então você consegue só prender ele aqui. Você consegue também, se precisar, usar ele torto, tudo, dependendo do seu uso. E ele tem opiniões divididas, né? As pessoas têm opiniões divididas sobre a importância do apoio de braço ou não. Eu particularmente não uso, eu acho que fica desconfortável por conta que o ângulo que ele oferece aqui, pelo menos pro meu pulso, eu não achei agradável. E uma outra ressalva que eu tenho é porque, como eu disse, eu não uso, então isso aqui ficou parado
Ele ainda assim estragou aqui na lateral sem uso nenhum. Ele começou a soltar, eu consegui arrumar desparafusando e passando uma fita, mas ainda assim, mais pra frente eu vou falar do preço dele e eu acho meio que inadmissível isso acontecer. Ainda mais com uma peça que não foi utilizada. Falando das teclas em si agora, a fonte delas é um detalhe mínimo, mas eu vou falar que eu gosto bastante da fonte delas, dá pra ver bastante. Só que tem dois pontos que eu acho importante ressaltar, elas não são double shot, ou seja, se arranhar alguma coisa vai ficar transparente a tecla, então cuidado na hora inclusive de tirar elas, que dependendo você pode acabar arranhando e vai ficar brilhando na parte que arranhou, porque não tem tipo duas camadas de material preto transparente, é um material transparente com uma tinta preta por cima. Novamente, pelo preço do teclado também é meio estranho eles não terem ido com uma qualidade melhor de tecla. Mas assim, com todo o uso que eu tenho com o teclado, e minha mão ela tem uma questão de suor tudo, não teve nenhum problema com a tinta que tem nas teclas, não descascou nem nada do tipo. Eu já tirei essas teclas várias vezes para limpar o teclado e não notei nenhum problema. O único detalhe é que algumas teclas desse teclado aqui, elas saem muito fácil e dá pra perceber que desgasta o encaixe deles. Então, por exemplo, o ESC, se vocês se repararem bem, não segue o padrão da fonte desse teclado, porque eu já troquei com outro teclado da Razer. Porque o ESC original desse teclado, só de fazer assim nele, ele já soltava. E isso acontece até com outras teclas, mas principalmente acontecia com o ESC. Então, dependendo de como eu carregava o teclado, até caía a tecla do nada. Mas, considerando que o teclado vai ficar majoritariamente parado, não foi um ponto extremamente negativo, mas também é algo que tem que manter atenção. O espaço e o FN eles não têm LED, e as partes de função em si também elas não acendem, elas são só tipo uma tinta branca por cima. E aí vai do que prefere, no caso você nem chega a usar tanto as teclas de função tipo volume e tudo, nem usa tanto, então elas não sendo iluminadas não é tanto uma questão. Esse teclado ele brilha bastante, então apesar do espaço e do FN não terem LED, o resto compensa, por conta do fundo branco justamente que ele tem. Tudo aqui vai ficar iluminado, você nem percebe tanto a falta desses dois LEDs aqui. Continuando falando das teclas, só que agora do switch especificadamente, é um switch que não é tão barulhento, você ainda tem uma resposta tátil dele, você ainda tem uma resposta até... não sei falar, você escuta ela ainda, mas não chega nem perto de um switch Blue, por exemplo. Esse é o switch do Razer. É um switch Orange, inclusive eu achei a tecla comparado ao teclado antigo que eu tinha, que era switch Blue, bem mais leve de acionar. E para comparação, tem o meu T-Dagger antigo, que é um teclado que tem a switch Blue. Dependendo de como você aperta a tecla, você até escuta meio que a mola dentro do switch. Então é um teclado que é bem mais discreto que esse aqui em questão de som. Mas ele ainda assim, dependendo do que você estiver fazendo, dependendo do quão intenso você estiver jogando, você vai escutar. Durante os 2 anos de uso que eu tive com ele, eu não percebi nenhum problema em relação à durabilidade dos switches. Todas as teclas elas funcionam perfeitamente bem, nenhuma falhou, nenhuma dá double click comparado ao meu teclado antigo, que também teve menos de 2 anos de uso e começou a apresentar bastante double click, mesmo trocando os switches que eu troquei deram double click. Então, apesar do preço do teclado, isso é um ponto que eu tenho que deixar positivo, não apresenta nenhum sinal de desgaste até agora. Inclusive esse teclado 100% limpo, ele parece que é novo, tirando os arranhões aqui da frente. Falando em RGB, eu vou deixar um vídeo passando inclusive no escuro, porque é onde brilha mais, né? Você consegue ver melhor como é que funcionam os LEDs. E um pontinho bem rápido que eu vou citar, acho que em todos os vídeos que eu fizer de periférico que tiver RGB, eu tenho uma conclusão que todo software RGB ele é ruim, ele não é bom, ele fica pesando no computador. Então eu usei por um bom tempo com o Razer Synapse, o RGB desse teclado funciona super bem. O software da Razer em si ele é bem completo, só que em compensação ele é bem pesado e é muito chato de lidar com ele. Então uma recomendação que eu tenho nesse vídeo aqui é um software chamado OpenRGB, você não precisa nem instalar no computador. Ele é compatível com diversos componentes, porque a comunidade que inclui a compatibilidade. Então eu uso um software só para todo RGB do meu computador, ele não precisa ficar instalado, não precisa ficar rodando de fundo, e é muito mais leve do que ter diversos softwares RGB. Então essa é a minha recomendação. Ele ainda consegue controlar tranquilo os RGB do teclado, funciona super bem,
E agora eu vou deixar um take passando, por exemplo, do som que ele faz, digitando, jogando. E é isso. Agora falando sobre ele valer a pena ou não, eu dei uma rápida pesquisada aqui na internet, porque por conta desse teclado ser antigo, tá mudando bastante, né, disponibilidade de anúncios ou até mesmo esse teclado novo. E aqui eu tô vendo preços em torno de 900, 600 reais, e alguns usados por 500. E eu já vou deixar bem claro que atualmente não vale a pena. Apesar dele ser um teclado que dura bastante, de uma marca conhecida, esse preço ele não condiz com a qualidade do teclado, dos recursos do próprio teclado. Que nem eu disse, mini USB, as teclas não são double shot, são pontos que eu acho que matam bastante o valor do teclado. E ver que ele tá custando ainda 600 reais, até algumas pessoas vendendo usado por 600 reais, definitivamente não vale a pena. É um teclado que, pra época, ele era muito bom. E se ele tivesse por 300 reais, 200 reais atualmente, talvez era um ponto a se pensar se você quisesse muito um teclado de uma marca conhecida. Mas atualmente existem opções, por exemplo, na AliExpress, da Aqua, até mesmo opções locais mesmo no Brasil, que vão cumprir melhor o papel pelo mesmo preço, até um pouco menos. Então é isso, um teclado que, por eu ter faz um tempo, eu gostei bastante, só que eu não compraria ele atualmente. Só que ele tá servindo bastante. E eu imagino que as pessoas que têm ele atualmente, pelo que eu vi, avaliações e tudo, também condizem com o que eu tô falando. Que é um teclado que dura muito, não dá problemas, apesar do valor elevado, ele vai te dar ele vai ter uma longevidade muito boa. Então esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa um like. Qualquer dúvida sobre o teclado específico, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder de acordo com o meu uso ou do meu conhecimento. É isso.